O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bondade de sentar, amados, irmãos e irmãs, você que está em casa também pode assentar-se nesse momento para meditarmos a palavra de Deus da construção da nossa salvação. Jesus apresenta para nós uma cristologia, uma eclesiologia da cruz. É importante a gente sempre buscar o entendimento dessa cristologia que Jesus viveu e propõe para que nós também possamos viver. A eclesiologia da cruz é uma eclesiologia que nos leva a partir da tomada de decisão de caminhar com Jesus Cristo, unido a Ele. E ele deixa bem claro no Evangelho que o ser humano, para ganhar ao céu, é preciso estar ligado nele, confiar, viver a sua vida, mesmo que em sofrimentos, que faz parte da nossa dinâmica da vida. Sofrer no sentido de passar pelas suas dificuldades, seja umas enfermidades, seja necessidades, mas passar sem reclamar. Porque não adianta você ter tudo no mundo, ter bilhões e bilhões de objetos, até mesmo vida financeira fantásticas, mas se não tem uma direção para o céu. Se o ser humano não sabe que rumo vai chegar à sua vida final. E olha que tem muita gente que vive na confiança cega em Deus. Coloca assim: Deus vai me salvar, mas ela não trabalha para a salvação. Ela não vai à igreja, ela não lê a palavra de Deus, ela não faz caridade, ela não tem compromisso com a vida, leva a vida de qualquer jeito. Então, são características que estão fora dessa eclesiologia, dessa cristologia que Jesus Cristo apresenta para cada um de nós. Que adianta ter e não saber viver? Não adianta nada. Isso vai muito de acordo com a vaidade, com o capricho, com o orgulho, né? Vindo no trajeto até aqui a TV Imaculada, pensava-me, justamente nessa meditação de termos uma qualidade de vida para a nossa vida eterna, já vivendo neste mundo, pensando na nossa eternidade. Como Jesus fala, chegando aqui, não tem mais jeito de você voltar. Se lá na terra você se envergonhou de tudo aquilo que eu disse, que eu preguei, aqui também eu vou sentir vergonha de você. Puxa, como é que um Deus fala isso? Ora, ele propõe uma veracidade, é a verdade. Cabe a cada um de nós aceitá-lo ou não. Aceitar com verdade, nós vamos viver aquilo que ele propôs a cada um de nós. Viver na alegria, na certeza desse grande encontro com Deus.
Tem gente que vive pensando que a misericórdia de Deus é tão fácil assim. Se eu morrer no pecado, Deus vai ungir com a sua misericórdia. Ora, se você não tem misericórdia de Deus na sua vida, como que você está pertencendo a Deus? Deus, ele é muito bem justo e poderoso. Ele vai agir de acordo com o plano, com a regra da vida. E essa regra da vida foi trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Jesus, ele, desde os princípios, ele não tirou mandamento, não cortou isso ou aquilo, ele só apenas ali moldou para que o ser humano pudesse viver com mais facilidade o amor de Deus. Os pilares da vida são os mandamentos. A regra da vida é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o ser humano como Deus ama e com a mesma proporção que você se ama. É uma regra básica que nós temos que nos moldar diante disso, né? Mas quando você vê quantas famílias estão brigadas, quantas pessoas, né? Quantos maridos e mulheres dormem sem falar um com o outro, isso não é o caminho de Deus. O perdão tem que existir, o sentimento de pertença e de ver a palavra de Deus deva ser forte em nós. Olharmos para o céu, ouvir a palavra de Deus e perdê-la para o mundo, sim, e ganhá-la para o céu. É a expressão que Jesus está, de fato, dizendo para cada um de nós. E ele deixa claro para os seus discípulos que entre eles alguém não morreria sem ver ali o reino de Deus, ou seja, sem reconhecer mesmo que em Cristo ali está o reino de Deus. Podemos citar ali, podemos ver que Judas percebeu isso, quando ele tomou toda a atitude contra o próprio Jesus Cristo. Quando a soberba de Judas, o orgulho de Judas, quando o valor financeiro subiu na cabeça de Judas, ali ele percebeu, logo quando recebeu as moedas, ele recebeu que ali estava de fato indo contra a vontade de Deus, contra o próprio Deus, que é Jesus Cristo. E ele mesmo tira a sua própria vida de tanto arrependimento que tinha causado contra os pilares da bondade de Deus. Então, a gente precisa sim buscar este sentido da nossa vida. Nos perguntar todos os dias, mesmo na nossa fragilidade humana, como pecadores que somos, mas como eu estou vivendo a palavra de Deus hoje. Eu sou uma página da palavra de Deus em muitas vidas. Eu sou anjo, nós somos anjos de Deus em muitas ocasiões. E é por isso que nós temos que dar graças a Deus pela minúscula fé e ação que nós temos em Jesus Cristo. Não podemos esquecer da sua parábola da semente de mostarda, o seu pequeno gesto de amor para com os pobres, para com as pessoas. Tudo isso gera dentro do coração de Deus a grandeza de reconhecer você como uma serva, como um servo de Deus. Não precisamos fazer grandes coisas. É espetacular para dizer que somos filhos de Deus. Cuidado que muitas vezes a fama vai lhes destruir. Vai lhes destruir. É preciso a gente buscar com a dinâmica de Jesus. Ele não queria se apresentar ao mundo como a esperança do povo, que era para salvar a vida material, uma vida plena ali de bens, como fosse o governador, não é? O rei da época, e Jesus saía pela tangente, porque não era esse o plano de Deus. O plano de Deus, sim, é que ele governe o mundo inteiro, para todos. E essa é a vontade de Deus na nossa vida. Assim como o povo javista, né, dessa leitura primeira do Gênesis, que sai daquele reduto, veja que o povo falava numa só língua, uma só palavra, é muito fácil. Hoje o dinamismo do mundo, que tem várias línguas, várias facetas, quase incompreensível. Mas naquela época era fácil. E o povo javista resolve construir uma cidade, não para afrontar a Deus, não, mas com um propósito de estar ali,
plantando a sua cultura, não é? E viver ali por medo de enfrentar novas gerações. Ali já começava a grande misticidade do povo já vista, uns saíam, traziam novas culturas, mas ali foi começando a viver, de fato, aquilo que o mundo hoje está vivendo. Uma diversidade de povos, de línguas, de raças, mas diante de Deus, uma só nação, uma só eclesiologia, né? Que nós possamos viver de fato essa cristologia da cruz. Lembrando que a cruz passa por todas as etapas da nossa vida. Alegria, sofrimento, mas o resultado final é aquilo que Jesus disse para nós. Me alegrarei contigo quando estiver aqui, se comigo esteve na terra. Então que nós possamos viver todos os dias essa alegria de Jesus, que mesmo dando exemplo, nos deu o maior milagre, que é a sua ressurreição. Que nós possamos então colocar como oferenda no altar do Senhor os nossos dons, as nossas intenções, especialmente rezando pelo nosso Papa Francisco, que Deus nos conceda sempre, no tempo oportuno, a recuperação e a sua salvação.